Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. Da cor do futuro. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz da cor. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do A Voz da Cor, podcast do Instituto Dados contra o Racismo. Eu sou Gabriela Araújo. Eu sou o Thales Nota e na edição de setembro do nosso podcast vamos conversar sobre a saúde mental da população negra. Nesse mês, há a campanha nacional de prevenção ao suicídio e também uma série de ações para pensarmos sobre saúde mental. E para falar sobre o tema, hoje convidamos a Lucinéia Garcia, psicóloga educacional e social e especialista em adolescência. Ela é palestrante de inteligência emocional e saúde mental, também é coordenadora de inteligência emocional na Gerando Falcões e orientadora profissional e de carreira pelo Instituto ICOP. Também estamos recebendo hoje a Nádia Meirelles Moreira, psicóloga, especialista em saúde mental, mestre em psicologia clínica e cultura pela UNB, coordenadora e membro da Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadores, a AMPCINEP, do Distrito Federal. Nádia também é vice-presidenta do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o CONPIR, em Lusiânia, Goiás. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês com a gente. Vocês gostariam de acrescentar alguma outra coisa na apresentação? Não, nada a acrescentar. Tá tudo tranquilo por aqui. Mas já aproveitando a ocasião, deixa eu cumprimentar quem nos escuta, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não sei que horário vai alcançar quem vai nos ouvir. Eu fico muito feliz por essa iniciativa, né? E tomei conhecimento hoje desse projeto. Participando hoje, né? Tomei conhecimento do alcance que esse projeto tem e acho muito importante destacar que são temas, são debates, são assuntos, são discussões que nem sempre alcançam todos os espaços, e quando isso é ofertado em um formato democrático e acessível, isso facilita bastante, porque são conhecimentos necessários e que precisam alcançar todas as populações, principalmente aquelas pessoas que de algum modo são mais vulneráveis. E quando nós falamos em população negra, não tem como não pensar em população periférica, população pobre, enfim, que nem sempre tem acesso a alguns espaços de tratamento. Então já fico muito feliz em poder participar. Maravilha, e eu esqueci minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, longo, e é isso. Estou aqui aberta a trocar ideias. Obrigado, Nádia. Lucinéia, quer acrescentar alguma coisa? Olá, pessoal. Só minha autodescrição mesmo. Mulher negra, cis, cabelo curto, os óculos. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece. Olá, Lucinéia. Olá, Nádia. É um prazer estar falando com vocês. E para aquecer o nosso papo, eu queria trazer alguns dados sobre saúde mental no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem 12 milhões de brasileiras e brasileiros com depressão e 18,6 milhões de pessoas entre 10 a 29 anos que desenvolvem outros transtornos de saúde mental. Esses dados tão alarmantes por si próprios, mas se a gente estende esse olhar para uma perspectiva dos números dos suicídios que estão diretamente ligados a essa temática, a gente tem um cenário ainda mais complexo. O número de suicídios mundialmente diminuiu 36% entre os anos 2000 e 2019, enquanto nas Américas o aumento foi de 17%. Esse é um dado do portal brasileiro do nosso governo federal. E um outro ponto de atenção é que, em relação ao Brasil, sabe-se que jovens negros eles têm uma chance de 45% maior de cometer suicídio, se a gente compara com os jovens brancos, segundo o Ministério da Saúde. Eu queria entender de vocês qual que é essa visão desse cenário como um todo, mas especialmente sobre essa diferença entre a chance de morte por suicídio ser maior entre pessoas negras em relação a pessoas brancas. Posso começar, Lucinéia? Pode, com certeza. É Nádia quem está falando, tá, gente? Então, há uma série de questões, né, que eu acredito que precisam vir em debate, e aí, Lucinéia, você fica confortável para que a gente possa ir discutindo, tá, interagindo, não tem problema algum interromper, trazer algo para trocarmos. Primeiro, quando a gente fala, né, de comportamento autodestrutivo, ou pessoas tentantes, que agora é um termo que surge, né, aí na saúde mental, é importante entender que são pessoas comuns, pessoas que têm vivências semelhantes de todas as outras pessoas,
e que qualquer pessoa, dependendo das circunstâncias, idade, localização geográfica, classe, gênero, raça, em algum momento da vida pode, né, vivenciar algum sofrimento psíquico, considerando que o sofrimento é inerente à condição humana, né? Mas quando a gente fala de sofrimento grave ou de uma situação que nem sempre é associada a algum tipo de problema de saúde mental, como é o caso do suicídio, ele não é um fenômeno isolado, mas as pessoas ainda acham erroneamente que está associado a doenças específicas, por exemplo, os transtornos, né, psíquicos, um quadro depressivo, transtornos específicos de humor, enfim, traumas, estresse pós-traumático, e nem sempre. Algumas pessoas que tentaram, né, ou são sobreviventes de tentativas de suicídio, eventualmente não tinham nenhuma comorbidade. Comorbidade é o que é chamado de doenças, né, que são associadas ou que fazem parte de possíveis causadores. Estou falando isso porque nós estamos falando de um fenômeno que é muito comum. Mas quando a gente começa a observar alguns recortes necessários, né, vamos pensar na questão no grupo, qual é o grupo que mais tem, é difícil falar, né, pessoas que mais pensam, ou pessoas que mais tentam suicídio, ou pessoas que desistem de viver em algum momento. Não dá para cair naquele lugar romantizado, né, de que a pessoa não quer necessariamente morrer, ela quer fugir de um... É possível que naquele momento a pessoa não queira necessariamente findar com a sua vida, com a sua existência, mas botar fim ao sofrimento. Mas quando falamos de alguns recortes novamente, né, vamos pegar aí a questão gênero, classe, território geográfico. Se nós estamos falando de pessoas que ocupam espaços e territórios completamente vulneráveis, onde você não tem acesso a oportunidades, onde as barreiras sociais impedem uma série de determinantes de qualidade de vida, eu chamo de determinantes sociais, né? Educação, saúde, acesso a lazer, acesso à informação, acesso à justiça, acesso ao trabalho. Tudo isso dificulta bastante. O Brasil atravessou aí, né, nos últimos anos, diante de toda a conjuntura econômica, política, social, enfim, uma questão muito séria, né, e onde as disparidades sociais ficaram cada vez mais distantes. Então, quando a gente pensa na questão da população jovem negra, ter um percentual maior, né, enquanto pessoas que tentam, por algum motivo, suicídio, não tem como não associar isso a alguns fenômenos. Eu consigo trazer esse corte social, que social, para mim, está muito relacionado à questão racial também, porque a gente está falando de questões vulneráveis sociais, mas também há uma série de outras questões que são, por exemplo, as próprias relações interpessoais. Eu acho que a questão racial, eu tenho plena certeza que eu vou chamar de racismo mesmo, né? Esse fenômeno do racismo, ele está presente em todos os contextos, em todos os espaços. E aí, se novamente nós estamos falando de pessoas que já estão vulneráveis a uma série de exposições sociais, eu acho que só a palavra vulnerabilidade já traz muito, né? Essa dificuldade de acessos, a ausência de oportunidades, dificuldades em todos os contextos que possibilitariam uma qualidade de vida, é muito difícil a gente pensar em como não entender isso. Diferente de outros lugares, né? E quando eu falo pra gente se distanciar um pouquinho desse lugar elitizado e romantizado, é que, vamos viver, seja feliz, a vida é muito bela. Para quem passou fome, para quem está exposto à violência, para quem tem uma questão da segurança pública como, né, ali uma ameaça constante, nem sempre a vida é muito bela. E, infelizmente, essa população também é a que é menos assistida nos serviços públicos de saúde porque não tem acesso. Nem sempre as zonas periféricas, eu estou fazendo um recorte do Brasil, né? Eu moro no centro-oeste, eu fico entre Goiás, uma cidade chamada Lusiânia, e Brasília, então eu transito muito nesses espaços. Nós não temos necessariamente periferias, mas temos situações de extrema pobreza. Brasília tem comunidades como Estrutural e Sol Nascente, que é uma das maiores comunidades, ou favelas, ou, enfim, periferias do país. E nesses lugares não se tem, por exemplo, CAPS, que são centros de atenção psicossocial. Nesses lugares você não vai ter uma rede de apoio. Então os acessos são muito difíceis, as pessoas precisam sair da periferia que propositalmente é feita distante para tentar chegar ao centro, para conseguir acessos a serviços, para conseguir suporte, porque nem sempre essa população que é pobre vai conseguir contar com suporte que não seja via SUS ou via SUAS. E tudo isso eu vejo como elemento que interfere. E aí, Lucinéia, eu vou, né, abrir espaço aqui, porque eu acho que eu estou estendendo muito, a gente vai trocando um pouquinho. Eu quero até acrescentar um temperinho aí no seu complemento, Lucinéia, se me permite, que acho que a Nádia já começou aqui falando um pouco, né,
sobre as possibilidades do que pode gerar esse aumento de suicídio entre pessoas negras. Isso a gente está olhando para suicídio, olhando para depressão especificamente, olhando para algumas dessas causas que podem acometer, coisas que podem passar, como a Nádia pontuou. Mas queria até que você fosse até um pouco além, viu, Lucinéia? Pensar um pouco de que outras doenças, vamos colocar assim, outros sintomas ou outras consequências para a saúde mental, melhor dizendo, a população negra pode enfrentar, e especificamente por conta do racismo estrutural, como, por exemplo, a discriminação, ou a solidão da mulher negra, ou, por exemplo, a falta de oportunidades de empregabilidade, o que isso gera enquanto problemas para a saúde mental? Nossa, é um assunto tão profundo, né, gente? Quando a gente vai falar de racismo estrutural, do que isso traz como consequência para a nossa população. Eu que atuo aí diretamente com jovens de favelas, diversas favelas brasileiras, e quando você visita as favelas brasileiras, você vê tanta coisa, mas é tanta coisa, e que para nós que não... eu não nasci em favela, eu nasci na periferia, então para mim, quando eu chego lá, é algumas coisas assim que para mim, as pessoas estão sobrevivendo, né? Mas da melhor maneira que elas podem. E daí a gente vê os reflexos disso, né? Tem uma pesquisa, eu vi no Intercept, Brasil, mas eu não sei se foi lá mesmo que fizeram a pesquisa, mas que o transtorno de estresse pós-traumáticos é pior para quem vive nas favelas do que soldados no fronte. Então, a gente entende o impacto disso. Quando a gente fala no racismo estrutural, é de uma estrutura que veio lá de trás e que mantém as pessoas ainda nessas condições. E aí a gente tem, quando a gente traz os aspectos... Hoje eu trabalho muito com jovens, mas com a comunidade na favela como um todo, mas em desenvolvimento emocional das pessoas nas favelas, nas periferias. Porque eles não têm o acesso que deveriam ter. O certo seria ter psicólogo, mas eles não têm. Então a gente tenta trabalhar da melhor maneira que a gente pode. E a gente percebe muito cutting, processo de cutting, que é automutilação, né? Se cortam nos braços, nas coxas. Então, a gente vê a questão de autoestima, o quanto que a autoestima deles é abalada, porque primeiro que você não se reconhece no que você vê, que tem essa questão do reconhecimento, então como que você vai ter uma autoestima quando você vê um outro que tá lá e é totalmente diferente de você, e ele é todo exaltado porque ele tem o nariz fino, porque, sei lá, N questões, cabelo liso, olhos claros, enfim. Então, isso mexe muito com a autoestima, e hoje com as redes sociais a gente tem um aumento disso, que é a comparação, você se comparar o tempo todo. Aí é o nosso trabalho de empoderar essas pessoas e fazerem elas perceber quem elas são, que aí você vê surgir um poder, né? Você vê que as pessoas conseguem chegar nos lugares e mostrar quem elas são, né? E ter essa força. Eu lembro de uma jovem que ela falou que o desejo dela, pensando aqui em São Paulo, que a curiosidade dela era andar na Paulista. E se ela pegasse um trem, o metrô, ela estaria na Paulista. E daí eu pensei, mas o que ela precisa para estar na Paulista? O que ela acha que ela precisa? Estar bem vestida? Precisa de um trabalho? O que ela precisa? Porque a Paulista é uma rua pública, mas tem todas essas questões. Então, eu acredito que toda essa questão de racismo estrutural traz todos esses transtornos, como a Nádia falou, tem a questão do suicídio, mas tem essa questão da autoestima, tem a questão do uso e abuso de substâncias, porque você fica tentando se encaixar num mundo que você não precisa se encaixar, o ideal é você ser você mesmo, mas você sente essa necessidade de que você precisa mudar pelo outro, e na verdade não é sobre isso. Então é muito difícil. Questão da solidão das mulheres negras, a gente percebe que muitas mulheres são abandonadas com seus filhos, não são valorizadas. Tem a questão da mulher ter essa questão mais sexualizada da mulher negra. Então, tudo isso, acho que tudo isso mexe muito, muito com a autoestima. Eu acho que com sensação de pertencimento, com você ser quem você quer ser, não o que você tem que ser. Você tem que se comportar dessa maneira, você tem que se vestir dessa maneira. E eu lembro, né, na minha infância sempre a minha mãe falou pra gente tomar cuidado. Então era bolsa, não mexer na bolsa. Tudo isso vai ficando na mente daquela criança que vai levando para a juventude, que vai levando para a vida adulta. E a gente tem reflexos, a gente ouve depoimentos todos os dias. Eu acho que são coisas que a gente precisa discutir, mas a gente já sabe o que a gente passa. Outras pessoas precisam se conscientizar. Eu gosto muito eu acompanho muito a Nina e a Nina Silva e a Rachel Maia,
que são opostos, né? A Nina Silva, eu brinco que a Nina Silva é mais Malcolm X e a Rachel Maia é mais Martin Luther King. E eu sou mais Rachel Maia. E numa das falas, no Expo Favela, que elas estavam discutindo, a Nina, ela traz muito isso. Todo lugar, não importa onde a gente está, eu tenho que mostrar minhas certificações. Ela fala várias línguas, mas ela tem que mostrar a certificação dela. E ela é muito, assim, ativista e tal. A Rachel, ela já é mais ponderada, mas ela fala assim, porque ela esteve em muitas empresas e tal, então ela fala assim, da importância que às vezes a gente vai precisar de outras pessoas para a gente chegar onde a gente quer. Porque a gente tem que abrir espaços, a gente abre espaços, mas muitas vezes as pessoas precisam deixar a gente entrar. Então é nesses espaços que a gente tem que ocupar e a gente tem que falar, porque a gente já sabe, a gente que vive, mas outras pessoas precisam compreender mais para conseguir atender melhor nossos jovens, as pessoas, né? A gente tem jovens que, por exemplo, eles não ficam nas empresas, e as empresas querem perguntar o que a gente pode fazer, então a gente tem que ensinar eles, tem que falar para eles o que vai acontecer, como que é o perfil desse jovem, que ele tem traumas, que ele tem trauma vindo de coisas advindas de um racismo estrutural, né? Isso vai interferir, né, Lucinéia, no trabalho dele, no dia a dia dele, né? Eu gostei quando você falou sobre a Paulista e quando você falou agora, porque é tudo sobre acesso, né? Seja acesso ao mercado de trabalho, seja acesso à Paulista, que seja, né? E nem sempre o bilhete único, que é o nosso cartão de transporte aqui em São Paulo, dá direito ao acesso, literalmente, né? Porque o acesso é muito mais que isso. E às vezes esse acesso é o Alcapes, né, Nádia? Porque aí a gente ouve essa fala da Lucinéia e pensa, meu Deus, esse jovem precisa correr para um lugar que ele tem apoio gratuito e estrutura, e às vezes ele não vai ter esse amparo próximo à casa dele, porque o posto de saúde não tem, como a própria Nádia disse, não tem esse CAPES. Queria até ouvir um pouquinho mais disso, viu, Nádia? Porque dá uma dor, assim, a gente pensar que tem o problema e não tem a solução na mesma medida, né, Nádia? E aí, já podendo complementar com a Lucinéia atrás, é uma estratégia, né? Quando a gente fala que o Brasil, ele é um país racista, tem um termo chamado que é o racismo brasileiro, que eu gosto muito, né? Eu acho que a gente já conseguiu superar aquela coisa o Brasil é o país da democracia racial. Todo mundo já sabe que é um mito, isso aí já nem se discute mais, ponto. Mas aí agora o Brasil não é racista, né? Porque, poxa, a galera agora tem letramento racial, a galera agora, né, tá aí entendendo e questionando e filmando. Mas não é bem assim, o nosso racismo brasileiro, ele permanece, que é aquele racismo velado. Né, o Brasil, ele não teve necessariamente uma política segregacionista, que é essa de lugar do preto do lugar do branco, porque ele já nasceu desse lugar, quando a população negra, né, que foi escravizada. Cara, vamos pensar, o Brasil tem 523 anos de história. Desses, 388 foram de escravização de pessoas negras. Então a gente para pensar, tem aí 100 e poucos anos. Talvez eu faça parte, talvez não, eu faço parte da terceira ou quarta geração, nós fazemos parte da terceira ou quarta geração que nasce livre. Então é uma série de questões que nós precisamos tentar entender. Então por que o Brasil não é segregacionista? Porque ele já nasceu desse lugar segregado. Sempre foi assim. As pessoas brancas sempre tiveram os lugares de domínio, de poder, de acesso, e as pessoas negras, quando não foram mais utilizáveis, né, foram descartadas, jogadas, aí veio uma série de políticas públicas para aprender, né, o samba, a cultura negra por muito tempo foi desvalorizada, não por acaso hoje ainda recebe-se ataque, né, da música preta, do som de preto, do comportamento de preto. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque ainda é majoritário que a ocupação em lugares periféricos sejam por pessoas negras, e não por acaso, né, porque de novo vem dessa geração, de que de repente os avós, os bisavós, os pais cresceram nesses lugares. E a ascensão, ela começa agora, porque essa geração que começa a estudar, essa geração que começa a avançar. Eu sou a primeira pessoa da minha família, do meu núcleo familiar, né? Tenho tias, primos que estudaram, mas do meu núcleo familiar, eu sou a filha mais velha, a primeira que ascendeu, que pôde chegar em ensino superior, que pôde especializar, enfim, que está seguindo uma carreira aí acadêmica. Em outras realidades de pessoas não negras, isso não é uma exceção, isso é cotidiano. E aí, quando a gente fala de saúde mental da população negra, não significa que as pessoas negras e as pessoas não negras vão ter sofrimentos diferentes. A questão é que a incidência do racismo vai bater de uma forma tão cruel nas pessoas que são negras, que isso vai fazer com que o sofrimento ele tenha outros elementos. Uma pessoa com quadro depressivo num bairro nobre e uma pessoa com quadro depressivo no bairro negro vão ter mesmos sintomas? É possível.
Mas os acessos, as oportunidades de serviços, as condições básicas de vida, de tratamento, de cuidado vão ser muito diferentes. A começar pelo próprio tratamento. Você dificilmente vai encontrar psiquiatras, psicólogos, psicólogas. Hoje você até tem um número maior, né, Lucinéia? Essa galera tá chegando aí. Mas a gente ainda é um número muito significante. Nós somos poucas pessoas dentro de percentual. Então começa pelos profissionais que ofertam serviço, que se não forem racializadas, não vão ter capacidade de entender o quão o racismo é violento e é sim um fator de adoecimento. Porque quando a gente fala, por exemplo, em pessoas que são violentadas a vida inteira, que são instruídas, né, isso que a Lucinéia falava, desde sempre, ó, você tem que ter um manual de sobrevivência, desde criança você tem que explicar para uma pessoa negra que não sai sem documento. Assim, meus primos, meus parentes, meus amigos negros, desde criança tinham que ter seu RG na carteira e na bolsa, porque a viatura, que para algumas pessoas não negras representa segurança, para a pessoa negra em alguns locais e alguns horários, vai representar um risco quase que letal. Então, se você não tiver com seu documento, se você não tiver aparentemente bem vestido, estamos falando de não ter ali um vestimento estereotipado, né? Se você entrar numa loja, evita pegar na bolsa, guarda nota fiscal de tudo que você comprar. Dia desse eu ouvi um relato de uma pessoa, né? Tá até na minha pesquisa de dissertação, de mestrado, que foi algo que mexeu muito comigo, eu não tinha parado para pensar. Uma pessoa, um homem negro, né, relatando sobre a questão do uso de boné e de capuz, que em determinadas épocas no Centro-Oeste é muito frio, a gente está falando de 8 graus, 10 graus, enfim, uma coisa horrorosa aqui, que aqui está batendo hoje, por exemplo, 32 graus. E aí, essa pessoa usava, né, transporte público para chegar até a casa e morava numa região periférica. Ao descer e colocar o capuz, isso a gente está falando de 11, 10 horas da noite, retornando do trabalho, porque até isso funciona, né? Você mora num lugar distante, tem que trabalhar todo dia, e você de repente consegue uma bolsa de estudos, uma universidade que fica a quilômetros da sua casa, aí vem todo o rolê de transporte público, de sair muito cedo, de chegar muito tarde, enfim, nessas questões de voltar muito tarde, colocava o capuz. E ao vestir o capuz, um homem negro, automaticamente todas as pessoas se afastavam, né? Quem passava segurava a bolsa, trocavam de lado da calçada, até que ele notou que estava sendo um risco para a vida dele quando uma viatura o seguiu. E aí teve que abaixar o capuz, deixar o rosto à mostra. E desde então ele foi notando que o colocar o capuz significava ser acompanhado do segurança, a viatura se aproximar, né, sofrer uma abordagem policial, então ele optou por passar frio. E ele falava assim, ó, era automático, eu já descia do ônibus, podia estar nevando, que eu já tirava minha blusa e colocava dentro da mochila, porque eu preferia pegar frio na orelha, passar um frio ali no rosto, e com frio até chegar em casa, porque o colocar um capuz, me proteger com uma blusa de frio, poderia representar um risco para outras pessoas, e principalmente para mim quando eu tô falando da polícia. Então são coisas que pessoas não negras, independente dos bairros que elas estão, não vão passar. Por exemplo, uma pessoa negra no bairro elitizado, num lugar elitizado, num espaço muito elitizado, geralmente ela é a única. É a pessoa que é observada o tempo todo para saber como é que estão esses modos, né? Será que você se comporta? Enquanto profissional, não sei se Lucinéia sente essas questões, mas assim, antes de chegar a sua competência, seu currículo, suas habilidades, chegam sua cor. Então, sério? Você tem todo esse trajetório, você é psicóloga? Sim. Sim, tenho total capacidade, como qualquer outro colega teria, qualquer outro colega. Mas é tão incômoda a questão da cor. Então, quando a gente fala dessa quantidade de vivências, como é que uma pessoa que desde sempre aprendeu que o padrão de beleza não é o dela, né? Que essa não é que sua cor, o seu cabelo, os seus traços, agora estão querendo imitar alguns traços, né? Lábios mais carnudos, enfim, corpos torneados, etc. Mas desde sempre você é estimulado que sua beleza não é a beleza estética, visual, que é aprovada, que o seu cabelo não é o ideal, que você não vai ser a pessoa preferida nas relações afetivas. Eu não me falo só de relacionamento amoroso, estou falando dos grupos de amigos, de pessoas próximas, que você não tem referências na mídia de pessoas negras ocupando lugares. Essa quantidade de informações vai criando uma capacidade, né, de hiperdesvalorização, de sentimento de menos-valia, de uma série de, eu vou chamar de prejuízo de autoestima, ou de autopercepção, essa coisa de que, poxa, eu não sou suficiente mesmo, será que para dar conta eu tenho que fazer 2 vezes mais? Será que para ser reconhecida como uma pessoa inteligente eu tenho que fazer 3 vezes mais do que uma pessoa não negra precisaria fazer?
Então, como é que essa questão desse autoconceito, né, que esse conceito que eu tenho de mim mesma, ele não fica prejudicado? Então, por isso só, não tem como não pensar que a questão racial, eu não diria que é um pré-requisito, mas é um elemento muito complexo, como a Lucinéia falou, quando a gente avalia as questões de saúde mental. E é isso de novo, eu acho que eu falei tanta coisa e não falei do CAPS, mas essa era a ideia, assim, que é feito essa estratégia, né, de dificultar tanto o processo, que as pessoas nem se questionam por que a região periférica não tem um CAPS. E quando tem, a gente está falando, assim, de um CAPS para atender 5, 6 regiões. E enquanto outros lugares, CAPS, para quem não sabe, né, o Centro de Atenção Psicossocial, ele é um dispositivo substitutivo dessas questões de manicômio, etc., onde o cuidado é feito de modo aberto com a comunidade. E majoritariamente são feitos por pessoas pobres, pessoas ricas, gente, classe média pobre, tá? Salariado, mas enfim. As pessoas que não estão nesse lugar da pobreza, elas não procuram esses lugares. Não vão querer o SUS, querem lugar privado. Mas o CAPS é um dispositivo riquíssimo e que, a princípio, é o lugar que se trata de quadros graves, né? E principalmente as questões de suicídio. Mas nem sempre vão chegar nos territórios periféricos. Eles estão em lugares estratégicos, nos centros ou distante disso. Era isso. Nádia, vontade. E, Nádia, pensando, né, nesse ponto, nessa questão, né, você falou muito do CAPS, mas quais outros locais e instituições a gente pode buscar? Eu queria ouvir de você e da Lucinéia essa questão. Vocês falaram muito sobre essa questão do espelhamento também, né, de ter profissionais negros. Vocês teriam algumas dicas de portais, de outros locais que a gente pode buscar para ter um apoio quando a gente está passando por uma situação de vulnerabilidade ou para acompanhamento, porque a gente precisa ter isso no dia a dia, né? Vocês falaram sobre a questão da solidão da mulher negra, né? A gente tem que se provar o tempo todo, e aí a gente precisa pensar na nossa saúde mental, né? Então, como é que a gente pode ter esse acompanhamento sempre, desde sempre, principalmente pensando para a população negra? Gabi, eu acho assim, a gente tem muitos lugares, a gente sempre recomenda, porque eu acho que o que ajuda muito são as instituições sociais. Então, tem muitas instituições sociais que têm roda de conversa, tem trabalhos sérios de empoderamento, que falam sobre racismo. Quando a gente fala do suicídio, tem um 188, que é o Disque Suicídio, eles também têm um chat, além do telefone, quando é uma coisa muito emergente. Eu não sei aí para a Nádia ou em outros lugares do Brasil, mas aqui em São Paulo, muitas universidades têm a clínica escola. Então, eles o CVV, isso mesmo, Nádia, que é o 188, né, lá, e aí tem as clínicas escolas, né, então, muitas universidades que atendem, então, são lugares onde as pessoas podem buscar. Tem muitas pessoas que fazem, organizações que fazem grupos de atendimento social, ou a preço social, ou algumas coisas gratuitas. A Nádia está escrevendo aí, quer complementar, Nádia? Não, Lucinéia, fique à vontade. Porque você foi falando, né? Eu fui pensando aqui, o que tem? Eu coloquei no chat para não esquecer. Mas era isso, né? O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que não vai tratar de uma questão racial, obviamente. Mas é como se fosse uma emergência, assim, um SAMU da saúde mental, né? Onde a pessoa consegue, é um espaço que funciona 24 horas por dia, é isso, né, Lucinéia? Me corrija se eu estiver errado. Funciona 24 horas por dia, todos os dias. São pessoas que são habilitadas para esse acolhimento e direcionar, né, para um cuidado, pensando que a pessoa suicida, ou a pessoa que tenta suicídio, ela tem avisos, ela dá sinais, ela pede socorro, não é geralmente uma situação impulsiva. O que às vezes acontece, impulsividade acaba dando errado, né, que acaba sendo letal, é assim, um imprevisto, uma situação X que é avaliado, que é voltada a outras questões, inclusive, e aí um ato impulsivo acaba se tornando algo letal. Mas geralmente é um comportamento que ele é comunicado, nem sempre verbalmente, mas em sinais, sintomas. E voltando para englobar, né, essa questão toda, assim, aqui no Centro-Oeste também tem muitas clínicas e escolas. No DF, especificamente, é um grande apoio e suporte, porque é uma população extensa, muito elitizada, muito mesmo elitizada, né, capital do país, então imaginem. Há alguns coletivos, e aí é sempre algo que me deixa reflexiva quando a gente fala dos quilombos, né, somos nós por nós, assim. Algumas pessoas conseguem alcançar lugares racializados,
Mas os lugares mais elitizados, e aí eu me refiro inclusive até ao SUS, quando operado e quando tem gestores e gestoras, né, que não têm esse cuidado, também se torna um lugar que repete um racismo institucional. Então, a racialização ela tem que estar em todo lugar, porque esse é um outro ponto também. A pessoa vai buscar ajuda, a violência racial começa na porta de entrada. Há pesquisas, por exemplo, que eu não vou me recordar agora, mas depois eu posso disponibilizar para vocês, que pessoas brancas pobres, em lugares de tratamento, elas são melhor acolhidas. E aí tem até o tripé, né, do preto, pobre e louco. Esse, coitado, tá ferrado, porque recorta todas as transversalidades que podem ter. E aí a pessoa negra, pobre e com transtorno grave, que a loucura não é um termo ruim não, né? A loucura dentro desse lugar significa aquele sofrimento psíquico intenso em que a pessoa desconecta da realidade. Essa pessoa vai ser negligenciada, vai ser dopada com medicamento, pronto. Não vai se ver história de vida, não vai se entender que fome, preocupação, violência, históricos de abusos, históricos de falta de oportunidade, falta de trabalho, pouco acesso à educação, a informações, a lazer, também é um fator importante, é um fator de risco para a saúde mental. E isso são coisas que você só consegue ter noção quando encontra-se pessoas que têm uma questão racializada. E os coletivos, já te devolvo, tá, Lucinéia, Thales, Gabi também, os coletivos, eles nascem dessa proposta, que são pessoas que têm esse lugar, que geralmente saem desses lugares, e aí tentam fazer com que essas redes de cuidado, eles cheguem. Mas a gente não pode esquecer que existe uma política pública e precisa ser feita e exercida, né? Existe uma política pública de cuidado integral da saúde da população negra. Hoje nós temos um ministério mais reformulado, enfim, de direitos humanos, o Ministério da Saúde. Temos, inclusive, o Ministério da Igualdade Racial, que tem feito algumas coisas, mas ainda assim não é o suficiente. Só que a questão de cuidado, ele tem que ser uma política pública. Os coletivos fazem muito, as clínicas e escolas fazem muito, mas esse cuidado ele tem que ser ofertado de forma igualitária em todas as regiões. O que vai alcançar no norte, vai alcançar no sudeste, vai alcançar no nordeste, no centro-oeste, no sul, ou deveria ser assim. Eu acho que em lugares em que nós já temos um avanço maior nesses debates, isso já é um pouco mais, né, é um pouco menos problemático, mas de modo geral no Brasil ainda não. Esse isso, apoio, gente, devolvo a palavra. Esse apoio, né, Nádia, ele tem que ser geral e por várias frentes. Que bom que a gente está tendo essas frentes, né, como vocês falaram aí, as clínicas, escolas, coletivos, CVV, mas ele também é de responsabilidade do Estado, né? É importante que o Estado se faça presente, porque é quem vai estar presente em todos esses territórios, quem tem a obrigação mesmo de estar presente em todos esses territórios mesmo, instituído por lei. Isso é muito bom. E aí, Lucinéia, queria direcionar aqui para vocês, e assim, a gente sabe que coloca vocês numa saia justa, né? Porque são questões super complexas e estruturais pra gente tentar falar rápido e objetivamente. Então é muito difícil a gente conseguir passar ali por tudo. E agora eu queria que vocês fizessem um zoom in, desse um zoom maior quando a gente fosse falar de primeira infância e adolescência, o Lucinéia aqui especificamente, sabendo que está mais dentro do teu território, tanto de atuação quanto de formação acadêmica. Queria que a gente pudesse voltar um pouco para essa questão estruturante de que desde quando a gente é pequeno, desde quando a gente é criança, que foi muito falado por vocês, a gente precisa entender que é negro. A gente exige que uma menina de 4 anos saiba que ela é uma mulher negra e que ela pode ser sexualizada, que ela pode sofrer algum tipo de abuso ou violência. A gente exige que um menino de 6, 4 anos seja visto como um homem e que precisa saber que ele tem que trabalhar, que ele tem que sustentar, que ele não pode andar com o capô pra cima da cabeça, como a Nádia contou pra gente. Então a gente vai criando um processo formativo bastante adoecedor, né, Lucinéia? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância do zelo com as crianças quando a gente está falando de amparo psicológico e tentar fazer um pequeno flerte com a maioria das famílias desestruturadas que a gente tem propositalmente nas famílias negras, né? Porque muitas crescem sem pai, por questões de violência, outras crescem sem mãe, por questões de mercado de trabalho e vários outros pontos. Queria ouvir um pouquinho de você dando um zoom sobre infância e adolescência de pessoas negras. É muito interessante, Thales, você trazer isso e esse ponto que você falou. Muitas crianças negras que nascem sem o pai. Eu fui num cabeleireiro, ele é negro, ele faz muito sucesso e tal. E daí ele falou assim, a primeira coisa que as pessoas, eles me perguntam é se eu tenho pai. Porque é como se, por eu ser negro, eu já nasci sem pai. Mas ele falou assim, eu tenho pai e tenho mãe. Então, eu tive uma família estruturada.
Mas só fazendo uma analogia, porque foi muito interessante você trazer isso. E assim, quando a gente olha para as nossas crianças, nosso adolescente, pela minha experiência, além do que a gente lê, mas experiência que eu tenho em campo, são famílias desestruturadas, ou mãe solo, ou famílias que por questões, né, que a gente sabe de estrutura, de vulnerabilidade, tem outros problemas, tem transtornos que não são identificados, né, então crescem com esses transtornos, têm filhos, enfim, e sobrevivem. Então é muito desafiador você ter que lidar com uma criança ou um adolescente onde a família não tem uma estrutura. O que ajuda? A gente tem, as escolas têm educadores que são muito bons, mas os coletivos, as instituições, são onde às vezes vai mostrar para essa criança um valor que às vezes a família não tem, isso pensando em família desestruturada. Mas quando a gente tem pessoas que estão nessa condição, mas tem uma família minimamente estruturada, e aí por família estruturada, eu não vou falar pai e mãe, estou falando de responsabilidade de pessoas que oferecem a maternagem ou a paternagem, né, que a gente está falando aí, que não necessariamente é um homem ou uma mulher, né, ou um casal, enfim, eu estou falando de pessoas que conseguem mostrar um cuidado, ajudar as crianças no que ela precisa, que proporciona minimamente um tempo de brincar, de atenção, de fato, que tem uma atenção. Ainda assim, isso é muito difícil, mesmo na família estruturada, porque tem que trabalhar muito para conseguir uma vida digna, que é o que a Nádia falou. Uma geração trabalha para outra conseguir um pouquinho, uma coisa que a outra geração vai conseguir trabalhar, o que uma geração, uma pessoa branca em uma geração ela conquista, às vezes a gente vai precisar de 3 ou 4 gerações. Então, primeiramente, acho que a gente tem que trabalhar muito conscientizando as nossas crianças através do brincar, tem muitas leituras hoje, para minha sobrinha, por exemplo, a minha filhada, na verdade, eu comprei para ela livrinhos de histórias de pessoas, Carolina de Jesus, por exemplo, eu mandei para ela. Então, são historinhas contadas de uma maneira lúdica, mas que mostram a importância dessas pessoas na história, né? E mostram quem essas pessoas que são referências. Porque aí você, apesar das condições que eles são, que eles estão vivendo, eles têm um olhar mais otimista, eles têm um olhar de empoderamento, de se valorizar. Sabe aquela imagem que repercutiu da menininha sentada numa posição, né, repercutiu no Instagram, numa posição de empoderamento, ela estava com a perninha cruzada, olhando assim para frente, né, bem assim, erguida, né, com a cabeça erguida. Então, isso mostrou muito essa questão de força dela, apesar. Eu acho que a gente não deve fingir com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que as coisas não existem. O meu trabalho é muito fortalecer eles, que isso vai existir. Eu no meu trabalho, no meu primeiro emprego, no meu 3º dia, eu fui dispensada. E eu sei que foi por uma questão de discriminação e racismo. Porque a pessoa me olhou, na hora que ela me olhou, ela se assustou, por eu ser uma menina jovem negra. E eu tinha umas características bem fortes, eu tenho lábios grossos, né, e tal, e eu era bem magrinha, mas eu sempre tive lábios grossos, olhos bem expressivos. Então, são coisas que a gente não vai conseguir protegê-los. A gente tem que conscientizar que eles vão viver isso, mas não é sobre eles. Isso não é sobre eles, é sobre o outro. Então, eles não têm problema nenhum. E aí, empoderar nossas crianças, nossos jovens. E é da maneira que dá para fazer. Não tem uma receita de bolo, por quê? Eu vou falar da questão da subjetividade. Cada família é cada família, cada contexto é cada contexto. Dentro de cada contexto a gente vai trabalhar uma coisa, né? Então, e tem as transversalidades, né? Que é, como a Nádia citou também, além de ser uma mulher negra, pode ser LGBT, um homem, enfim, negro, enfim, com várias questões. PCD, então, tem por exemplo, né? CD, isso, então tem várias questões que são transversais. Então, quando a gente olha, não tem uma receita de bolo, mas o que eu acredito e o que eu trabalho para é fortalecer, é empoderar e trazer representatividade para essas pessoas, porque quando eu vejo, e aí, fechando aqui a minha fala,
eu vi uma reportagem onde a repórter era negra, ela estava dando uma reportagem falando, e tinham 4 crianças negras com a mochilinha olhando para ela, admirados, tipo assim, nossa, ela é uma repórter. Nossa, então eu posso ser isso também. Eu posso ser o que eu quiser, então a gente tem que mostrar para eles podem ser o que eles quiserem. Não vai ser fácil, a gente vai ter gente olhando torto, a gente vai ter pessoas que desacreditam, a gente vai ter pessoas questionando os nossos conhecimentos. Nossa, você... Às vezes não diretamente, mas aquele elogio, né, que a gente fala, nossa, você conseguiu fazer isso, como? Por que eu não conseguiria? Né? Não entendi. Então, a gente vai ter isso, só que é como a gente recebe isso, como que a gente lida com isso, que não é sobre a gente, de novo, é sobre eles. Então, é muito quando a gente se empodera e a gente entende isso e a gente consegue ser a gente mesmo nesses espaços, é muito gostoso. Eu frequento lugares onde tem muitas pessoas elitizadas, muitas pessoas brancas, mas em nenhum momento eu me sinto inferior, né? E eu adoro surpreender as pessoas, adoro quando as pessoas vêm conversar comigo com a impressão de que, sei lá, o que elas pensam na cabeça dela, e eu normalmente eu quase não falo, né? Eu espero as pessoas começarem a falar, e quando elas falam, e aí eu falo, eu adoro surpreender, porque as pessoas acham que estão falando com pessoas leigas ou ignorantes, enfim. Então é muito sobre isso, né? Acho que é fortalecer os nossos jovens, as nossas crianças, e conscientizá-los, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, nada pesado, mas entender que eles vão enfrentar isso no dia a dia. Sim, que essa imagem lúdica e principalmente esperançosa, né, Lucinéia? A gente consegue ir caminhando para o nosso final, né, Gabriele? De uma jornalista servindo de inspiração para outras crianças negras aqui, assim como com certeza vocês aqui hoje devem estar servindo de esperança para outras mulheres e meninas negras que podem estar ouvindo a gente agora, né, Gabi? Sim, vocês estão inspirando a gente também. A gente sabe que a gente precisa dessa representatividade, desse espelhamento. E como disse o Thales, o nosso episódio está chegando ao fim. Queria agradecer muito você, Lucinéia, você, Nádia, por trazerem questões tão necessárias e tão importantes, né? Apesar de serem, às vezes, um pouco de colocar o dedo na ferida, mas a gente precisa falar desses assuntos, né? E vocês gostariam de fazer uma breve fala final e deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Gente, passou tão rápido, né? Quando o papo é interessante, é muito rápido. Eu digo sempre, quando eu tenho algum espaço de fala, enfim, quando eu participo de algum debate, alguma palestra, que eu espero sinceramente que chegue o dia em que não seja necessário nós falarmos tanto sobre racismo, que seja necessário fazer recortes dentro dos recortes para falar que a questão racial existe. E eu espero sinceramente que isso seja superado, mas como a Lucinéia trouxe, ainda é um processo. Eu pontuo e partilho da mesma ideia, Lucinéia, o racismo é de quem pratica, não de quem ali é pessoa-alvo, né? Mas, infelizmente, quem ainda é assassinada, quem ainda é assassinado, quem é anulado e violentado todos os dias, cotidianamente, são as pessoas negras. Então, ainda se faz necessário falar sobre, ainda é necessário expor e jogar a todo instante, sim, que o Brasil é um país racista, que as instituições são racistas, que os espaços de cuidado são racistas, que estrategicamente pessoas negras não chegam nas políticas, quando eu falo política, eu falo de cargos estratégicos, gestão, governo, enfim, para que possa mudar isso, porque esse país ele tem uma estrutura racista. Mas quando a gente começa a mobilizar e tomar consciência disso, começa a valorizar os nossos traços, né, Lucinéia? Hoje as crianças podem usar cabelos cacheados, hoje as crianças podem usar o crespo sem problema. Na minha infância, eu tenho 30 anos. Em 93, que eu nasci, era diferente. Ali, quando eu tinha 10 anos, em 2003, era uma outra história. Hoje eu vejo as crianças assim, com seus cabelos cacheados, crespos soltos. Os meninos hoje já não raspam mais a cabeça, sabe? Então, é uma série de coisas que vêm sendo valorizadas, mas a gente não pode esquecer que as pessoas negras, elas sempre estão num lugar diferente. Você cresce num lugar em que você precisa de manual de sobrevivência, você se torna um adolescente que corre o risco de ter ali, né, a questão da segurança pública não para te proteger, mas para te ver como alvo, e quando você se torna adulta é todo um processo para galgar lugares, para ser aceita no mercado de trabalho, né, Lucinéia? Inclusive, lamento muito pelas situações, espero que cheguem ao fim, que a gente não precise mais passar por isso, saber que sim, eu sou suficiente, eu posso dar conta disso, eu não preciso ser branca para ser boa, para dar conta de fazer as coisas. Mas o que eu penso, e acho que sinceramente esses lugares de troca fornecem é isso, reflexões que mudam.
Então a gente precisa construir um mundo que seja mais igualitário, menos racista, menos violento pra gente. Queria muito agradecer essa oportunidade, né? São vários assuntos que têm que ser assim, sintetizados para caber. Estou muito feliz pelo convite, muito agradável o papo, tanto que o tempo voou, eu nem me dei conta. Estou aberta a outras possibilidades quando necessário, se necessário. E é isso. Desejo que essas nossas falas alcancem muitas pessoas, principalmente as que precisam ouvir sobre, que precisam buscar ajuda e dar conta, né? Que as pessoas não desistam. Que assim como alguém veio antes, né, e falou, olha, Nádia, vai lá que é possível. Nós precisamos chegar nesses lugares, tomara que nossas falas, a Lucinéia, Thales, Gabriele, alcance outras pessoas, outras realidades também, para que essas pessoas também sigam. E sigam transformando vidas por aí. É isso, gratidão novamente pelo espaço, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, e até mais. Queria agradecer também e queria deixar um recado. Primeiro, as pessoas que estão ouvindo e que precisam ouvir isso, uma rede de apoio, eu sempre falo, entre nos grupos, participe, a gente se apoia, a gente se ajuda o tempo todo. Como a Nádia falou, a gente precisa lutar ainda, tem muitas coisas que a gente tem que abrir espaço, tem que conquistar. E as pessoas que têm poder de decisão e estão ouvindo esse podcast, reflitam e vejam o que vocês podem fazer no lugar onde vocês estão. Às vezes a gente fica muito esperando pelo outro, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer enquanto eu sou uma gestora de RH numa empresa que tem muitas questões ainda de discriminação, que a gente sabe que existem, né, velado, enfim, então o que eu posso fazer? Então reflita sobre isso, porque a gente tem que reconhecer primeiro também os nossos preconceitos, nossas questões para a gente mudar, né? E que bom que ter esse espaço, que bom ter a Voz da Cor aqui com a gente. É muito bom saber que esses áudios vão chegar em outras pessoas. E contem com a gente, um prazer ter me conectado aqui com a Nádia, adorei te conhecer, Nádia. Muito obrigada, Thales e Gabriele. Eu tenho certeza que, vocês estão impactando muitas vidas, direta e indiretamente. Então, é um trabalho incrível. Parabéns e gratidão, pessoas. Como eu costumo falar, a gente está muito junto nessa causa. E eu sou muito otimista, gente. Eu acredito em muitas coisas positivas. Eu acredito que em rede, eu acredito que a gente junto, a gente é potência. Não tem quem pare a gente, viu? Então, tamo junto e gratidão. Esse bonde de sonhadoras e sonhadores. Que bom que vocês agora fazem parte aqui com a gente, viu? E é sobre potencializar encontros mesmo. Que gratidão. Então, agradeço mais uma vez pela presença e contribuição na discussão. Foi muito bom podermos trocar e conversar com vocês. E se você, ouvinte, está passando por alguma situação de angústia, vulnerabilidade mental e precisa de ajuda, ligue para o Centro de Valorização à Vida, Disque 188 ou busque outro serviço de atendimento próximo à sua casa. E obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esse episódio do podcast A Voz da Cor, ele se encerra, mas você pode ouvir os demais episódios aqui no Spotify. E siga o da Cor nas redes sociais. Além de nós, esse roteiro ele foi escrito e supervisionado pela Maísa Giardella Barbosa e a edição é feita com o apoio da Toro Áudio. A apresentação e direção foi minha, Gabriela Araújo, e do meu colega Thales Nota. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.